Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do GovCast, o seu podcast sobre governos. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a secretária de Estado da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, a deputada federal licenciada Leandre. Seja bem-vinda, deputada, seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada. Quero inicialmente parabenizar vocês, mulheres incríveis, pela iniciativa e agradecer o convite de estar aqui podendo ter esse bate-papo aí com vocês sobre toda a função, principalmente minha nesse momento, além de parlamentar, também dentro do executivo. E para iniciar, a gente vai entregar para você uma lembrança para você levar aqui do GovCast. Muito obrigada. E eu quero só ver uma coisa, porque eu não sei se vocês enxergam aí da tela, mas nas canecas delas tem um nome. Ah, olha só. Ah, uau! A minha também tem. E tem até uma foto. Olha Nossa. que coisa linda. Obrigada, muito lindo, muito A gente gentil. fez com bastante carinho para Nossa, você. muito bonito. Para que você lembre sempre do GovCast. É uma foto artística. Parabéns. É coisa de mulher mesmo. Secretária, é um prazer imenso ter você aqui conosco. A gente está muito ansiosa, né, para conversar sobre essa pauta que você defende, que você está à frente. A gente sabe que tem muita coisa para conversar, mas antes de mais nada, a gente quer conhecer um pouco sobre a Leandre, né, que é engenheira civil por formação, pato-branquense. A gente quer saber um pouco mais da tua história na política. Bom, eu sou do interior do Paraná, né? Venho lá da região sudoeste. A minha família é de Chopinzinho. Eu nasci em Pato Branco, mas a minha vida inicial, porque eu não posso dizer a minha vida inteira, porque hoje eu já vivi mais tempo em Curitiba do que já vivi em outros lugares do Paraná. Mas sou uma pessoa que venho de uma família de Chopinzinho. Meu esposo é da cidade de Saudade do Iguaçu. Como eu sou filha de uma mulher que teve 11 filhos, entre eles 9 mulheres. A mulherada manda lá. Só mulherada. É um harém em casa. Eu não tive muito privilégio de viver com todos os meus irmãos, né? De conviver com todos os meus irmãos. Porque como eu sou a última, sou a rapa do tacho e temporona, como a gente fala lá no interior, eu casei cedo. Eu tinha 15 anos de idade. Coisa que para mim deu certo, né? Eu posso dizer que para mim deu certo. Hoje eu sou uma pessoa assim que trabalho muito para que as meninas tenham oportunidades de estudar, de viver a vida. Mas naquela época era muito diferente. Era outro cenário, era outra realidade. A minha mãe também vinha de uma cultura onde as filhas, mulheres, eram criadas, orientadas, educadas, principalmente para serem donas de casa, serem mães, enfim. E eu tive, assim, né, o privilégio de casar com uma pessoa maravilhosa. Eu sou casada até hoje, fazem 35 anos que eu sou casada com o mesmo marido. Olha. E a gente, graças a Deus, teve uma vida sempre muito harmoniosa. Mas eu me mudei para a cidade de Saudade do Iguaçu, onde eu tive a oportunidade de ser secretária de saúde do município. E também muito jovem, quando o prefeito do segundo mandato do município, porque foi desmembrado do município de Chopinzinho, se criou então a cidade de Saudade do Iguaçu, me convidou para mim ser secretária de saúde. Você na casa dos 20 anos não entende nada de saúde, quem dirá da vida, né? Mas eu falei pro prefeito que eu podia não saber como fazer saúde, mas eu sabia o que era usar. Eu acredito que a minha vida profissional, a minha vocação nasceu exatamente nesse momento. Quando eu assumi um compromisso de fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizesse pela minha família. Porque quando um de nós lá em casa ficava doente, porque nós éramos em 11 irmãos, né? Mais meu pai e minha mãe. Ficava doente, a gente tinha que ir no posto de saúde, 3 horas da manhã, tirar uma ficha. O meu pai era pedreiro. A minha mãe lavava roupa para fora. E se não desse certo aquele atendimento, a gente não tinha outro recurso. Então, eu me propus a fazer pelas pessoas aquilo que eu queria que fizesse pelos meus. E a saúde é algo, assim, muito contagiante. E eu acredito que as pessoas que realmente hoje trabalham na área da saúde, na área social, na área educacional, têm que ser vocacionado. E eu descobri ali, então, a minha vocação, que era de cuidar de gente.
Então, foi ali que eu comecei a me envolver com as pessoas, a me interessar pela saúde, a buscar cada vez mais conhecimento dentro da pauta, embora fazem muitos anos que isso aconteceu. Eu fiquei 4 anos à frente dessa secretaria, eu aprendi muito, mas eu me mudei. Então, no final do mandato, no ano de 2000, me mudei para Curitiba. Por isso que eu digo que eu tenho muito mais tempo em Curitiba do que tempo praticamente vivendo no interior do estado, que lá eu fiquei até por volta dos meus 24 anos de idade. E daí de lá eu vim para Curitiba também para cuidar de gente. Eu vim para Curitiba e fundei a Casa de Apoio Ideal, que é uma estrutura que existe aqui em Curitiba há praticamente 25 anos, onde recebe pessoas que vêm do interior do estado para fazer tratamento de saúde. E por que eu quis fazer isso? Porque quando eu era secretária de saúde em Saudade do Iguaçu, a maior parte das pessoas que precisavam de tratamento mais complexos, né, de alta complexidade, eu precisava encaminhar para Curitiba. E muitas delas desistiam do tratamento. E quando eu vim para Curitiba acompanhar essas pessoas, eu pude entender. Porque muitas pessoas não conheciam nem sequer Pato Branco, vamos dizer assim, que é a cidade mais próxima, a cidade polo mais próxima. Quem dirá tu vir para Curitiba? Que, embora hoje eu conteste essa tese, mas no interior ainda existe muito uma ideia que Curitiba, além de ser uma cidade grande, é uma cidade difícil, é uma cidade onde as pessoas não se conversam, é uma cidade um pouco mais fria para as pessoas. Eu discordo, né? Eu adoro Curitiba, mas se tem muito essa... Eu acho que deve ser um choque de realidade, essa né, insegurança. secretária? Isso. Imagine se você vir para cá, se você não conhece a cidade, só para passear, você já tem suas certas ansiedades. Imagine você vir para cá trazendo na bagagem talvez a pior notícia da tua vida. Você descobrir que você tem câncer, ou que você tem leucemia, ou que precisa fazer um transplante, ou alguém da tua família, alguém que você ama tá nessas condições. Então, as pessoas desistiam do tratamento e isso me frustrava muito. E quando eu vim para cá, eu vim com essa proposta de realmente poder oferecer para as pessoas aquele acolhimento que pudesse realmente fazer a diferença na vida delas, elas saberem que tem com quem contar, pessoas que também iam cuidar delas como elas gostariam que cuidassem. Muito bem observado, secretária, porque família. Já não é fácil você vir, né, para uma capital, que eles têm essa visão de que é uma cidade difícil, ainda mais, de repente, receber uma notícia pesada dessa. Então, foi, assim, cirúrgico esse olhar, né, esse entendimento para acolher eles. Eu acho que isso é fundamental. É um olhar humano, né? E o diferencial foi o seguinte: quando eu vim para Curitiba estruturar, né, essa instituição, eu vim morar junto com os pacientes. Sério? Eu moro lá até hoje, na verdade. Lógico que já não é mais junto como era antigamente. E durante 13 anos, eu que cuidei de tudo. Assim, a parte de recepção das pessoas, do cuidado da gestão. E a Casa de Apoio Ideal hoje, ela é a maior casa de apoio do Brasil. Eu nunca imaginei que ela se tornaria o que ela é hoje. A gente tem que ir lá conhecer, junto com a secretária. Mas hoje ela atende mais de 500 pessoas por dia. E durante 13 anos, eu fiquei ali, então, trabalhando e cuidando das pessoas. Respirando aquilo, né, secretária? E a gente constrói uma história junto com as pessoas, né? Porque tá ali morando junto, vivendo todo o sofrimento, todas as conquistas, porque também tem vitórias, né? Eu tenho pessoas que eu conheci há mais de 20 anos e que eu mesma não acreditava que elas iriam superar, que iriam vencer a doença, que estão entre a gente. Então, são pessoas vitoriosas. Mas também presenciei muitas coisas difíceis. Mas, com o passar do tempo, a gente foi construindo uma relação de amizade, a gente começou a respeitar as pessoas, e são histórias que não ficam no passado. A gente acaba construindo um vínculo com essas famílias, porque ali tu não atende uma única pessoa. Você acaba, assim, conhecendo a vida das pessoas, o sofrimento dessas pessoas, mas também a família dessas pessoas. E ali fez eu conhecer muitas coisas, porque quando eu estava na Secretaria de Saúde, eu estava de um lado, né? Eu era gestora de um serviço e eu procurava ajudar as pessoas. Quando eu vim para cá, eu pude conhecer o outro lado.
Como é difícil você precisar de um serviço e fazer essa peregrinação para uma cidade distante, longe. Muitas pessoas têm que percorrer 700 quilômetros E assim, para você chegar tá fora aqui. da tua zona de conforto, da tua casa, Não, você tá longe da tua família. da tua casa, da tua família, longe dos amigos, longe da tua rede de apoio, né? Numa cidade estranha. Realmente deve ser muito difícil. E o que foi mais difícil naquele momento foi eu perceber que as pessoas, ainda assim, continuavam desistindo do tratamento. E eu pude entender que ninguém vem para Curitiba para comer bem, para dormir bem, para passar bem. Todo esse serviço de qualidade, ele é importante, ele é necessário. Mas o mais importante mesmo é ter acesso ao atendimento de saúde. E quanto mais perto de casa, melhor. Porque imagine, se você faz uma viagem com boas condições de saúde, você já cansa, já não é uma coisa simples. Você imagine ter que vir para Curitiba, fazer uma viagem longa, sofrida, doente. E principalmente quando tu tem que fazer várias vezes essa mesma viagem. Então tudo isso com certeza mexe muito com as pessoas. E você tem dificuldade de ter resiliência, de ter fé, de ter esperança, de ter força para lutar contra um adversário que muitas vezes é implacável. O câncer, principalmente, é uma doença muito perversa. Ele exige tudo de quem já muitas vezes não tem mais o que oferecer. E isso é muito difícil. Então, assim, você vê as pessoas desistindo do tratamento, muitas vezes, assim, você passa a entender o porquê. E também buscar soluções para ajudar a gente a enfrentar esses problemas. Olha, eu vou falar pra você que eu fiquei muito mexida com tudo que você falou agora, porque apesar de a gente saber que existe muito essa situação, eu nunca tinha parado pra pensar dessa maneira. Por esse lado, né? Por esse lado. Por esse lado. Eu nunca tinha parado pra pensar que realmente é muito desgastante fazer uma viagem quando você tá indo pra um lugar conhecer, passear, enfim, trabalhar. Mas fazer essa viagem doente, né? Esperando um tratamento que às vezes você não sabe se vai dar certo. O peso energético disso deve ser muito forte mesmo. E que bom que você teve essa iniciativa, que bom que você decidiu lutar e pegar essa luta pra você. Porque a gente tem certeza que você está fazendo um trabalho excelente, né? Então, os resultados da secretaria, a gente acompanha você pelas redes sociais. Nós já encontramos você em algumas palestras. Agora, recentemente, há uns 2 meses atrás, eu fui numa palestra e encontrei você dando um depoimento muito legal lá. E assim, ver que o nosso governador escolhe pessoas que realmente abraçam a causa e não estão lá só porque a gente sente a emoção. Pra cumprir tabela, né? Exatamente. A gente sente a emoção. Você falando, a gente sente que tem É do coração. um carinho, tem aquela coisa, um toque, sabe? Não é só pra cumprir tabela. E foi a vivência com essas pessoas que me fizeram entrar pra vida pública. Porque daí eu comecei a entender que se a gente quer mudar as coisas, a mudança só se faz com o poder. E eu não tô falando poder para fazer coisas erradas, muito pelo contrário. Mas para ter voz, né, secretária? Eu tô falando de mudanças para você transformar histórias de vida, para você poder contribuir, para você poder mudar uma realidade. E eu fui convencida disso com o passar do tempo. E foi então que eu decidi entrar para a vida pública. É isso até que a gente estava aqui para perguntar, se foi quando você era secretária lá que você teve esse desejo, teve alguma iniciativa, alguma questão familiar, tem algum familiar na política ou não? Não, muito pelo contrário, eu nunca imaginei estar na vida pública. Né? Tanto que eu sou engenheira civil por um sonho. Mas e como que você decidiu abandonar a engenharia civil e entrar na carreira pública? Na verdade, foi tudo uma coisa meio que consequência e também perseguir um propósito. Como meu pai era pedreiro, era algo que me chamava muito a atenção, a questão de construção. Ele me falava muito sobre obras e como tinha sido o dia de trabalho dele. Então, isso era uma coisa que
me desafiava muito, eu gostava muito disso. Eu gostava muito de desenhar. E eu acho que quando a gente é pobre, a gente tem muitos sonhos. E eu desenhava uma casa que eu sonhava ter no futuro, e eu queria construir. E quando eu tive a oportunidade de me mudar para Curitiba, veja bem, foi bem depois, eu fui me formar, eu já tinha 30 anos de idade. Então, quando eu me mudei para Curitiba, foi a oportunidade que eu tive de também sonhar em ter uma vida acadêmica. Porque enquanto eu morava no interior, para que eu pudesse estudar, eu tinha que estudar à noite. E lá, os cursos de engenharia só tinham em Pato Branco, Francisco Beltrão, e era durante o dia. E eu tinha que trabalhar, eu não podia parar de trabalhar para estudar, ou eu tinha que estudar à noite. E esses cursos eram curso integral. Então, quando eu vim para Curitiba, já tinha cursos de engenharia no período noturno. Então, eu já no primeiro ano que eu estava aqui, meu esposo me incentivou muito para que eu fizesse vestibular, para que eu tentasse. E eu realmente, quando fiz vestibular, passei e comecei, então, a cursar o curso de engenharia civil à noite, aqui em Curitiba. Foram 5 anos, levantando 4 horas da manhã para atender na casa de apoio, 6 horas da tarde, indo para a faculdade. Eu estudava aqui no Campo Comprido. Então, e moro lá no Jardim Botânico. Então, eu saía da faculdade quase 11 horas da noite, chegava quase meia-noite em casa. E quando era 4 horas da manhã, tinha que estar lá, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas, trabalhando. Mas foi bem gratificante, né? E foi durante a minha vida acadêmica que depois eu fui também fazer um curso de especialização em licenciamento ambiental, porque nós tínhamos um empreendimento que necessitava desse licenciamento. Então eu pensei, eu vou fazer esse curso para que eu possa buscar essa certificação para o nosso empreendimento, que eu conheci, então, várias pessoas que estavam trabalhando naquela época, em 2010, para Marina Silva, lembra? Que ela foi candidata a presidente da República. Uhum. Ela entrou no Partido Verde e eles estavam lá fazendo militância, convidando as pessoas para se filiarem. E eu acabei me filiando junto com os outros, porque achei importante ter uma mulher. Gostei muito, naquela época, do que ela falava. E as coisas que ela defendia. Uhum. E principalmente da participação das mulheres. Eu falei, vou me filiar também. E depois disso, eu, no início de 2010, fui procurada pelo Partido Verde, que foi o partido que eu me filiei, para que eu saísse candidata, porque eles precisavam preencher a cota de mulheres. E eles estavam lá meio que buscando todas as mulheres filiadas. Uhum. E num primeiro momento, para mim, aquilo era uma coisa inimaginável, muito distante. Eu tinha concluído, né, a universidade, estava ali a toda com empresas, enfim. Mas a pessoa fez essa fala comigo, sabe? E ela olhando todo o trabalho que a gente faz e as coisas que eu contei sobre por que eu vim para Curitiba, aonde que eu trabalhava e por que eu fazia aquilo, a pessoa falou para mim, ela falou, olha, se a gente quer mudar, a gente tem que ter poder. E a gente precisa, para mudar as decisões, a gente tem que fazer parte delas. E eu percebo que você é uma pessoa que gosta de participar das decisões que afetam a tua vida. Então, sim, o teu lugar é na política. E foi uma coisa assim, claro que não foi simples, né? Eu vou entrar pra política e tal, não. A primeira coisa que eu pensei assim, tá, mas e quem que vai me apoiar, né? E naquele momento de desistir, de poder dizer um não pra pessoa que me convidou, eu chamei ele e falei, bom, então, vamos lá conversar com meu esposo também, né? Uhum. Meu esposo é uma pessoa... O apoio familiar é fundamental, né, secretário? Meu esposo é uma pessoa incrível, mas ele é super sincero. Uhum. E eu nunca imaginei que pela cabeça dele pudesse passar que eu poderia ser candidata. E na hora que eu fui lá conversar com ele, ao invés da pessoa se apresentar, ela chegou de supetão e perguntou assim pra ele, olha, eu sou do Partido Verde e eu queria te fazer uma pergunta. E a minha esposa falou, sim, pode falar. Se a tua esposa fosse candidata a deputada, quantos votos você acha que ela faria? E o meu esposo olhou pra ele e falou, de certo que 2, o meu e o dela. Olha só. Nossa! A pessoa que tava lá olhou pra mim e falou, viu, tu tem que ir. Porque a maior dificuldade que a gente tem hoje das mulheres estarem na política é justamente porque muitas vezes, para elas tomarem uma decisão de estar na política, ela tem que abrir mão principalmente da família. Porque a família é o primeiro que não apoia, que não aceita, que não concorda. Se você tem o apoio do teu esposo, é quase que nem você ter um cheque em branco. Sim. Uhum. E isso fez toda a diferença também. O meu marido me incentivou muito, né, a ser candidata, a tentar.
Sim. Né? E eu também não esperava muito, porque... Porque o não a gente já tem, vamos correr atrás do sim, né? E quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pedir para algumas pessoas o que elas achavam e tal. E tive a resposta de todas as naturezas que vocês possam imaginar. Algumas que te apoiavam, que te incentivavam. Outras que diziam, bah, mas será que tu não vai se estragar? Outra coisa, será que tu não vai manchar uma história que você construiu até aqui? Outras pessoas que diziam, viu, mas tu não tem medo de ir lá e fazer 1000 votos? E eu me lembro que um dia eu falei isso. Eu falei, olha, se eu fizer 1000 votos, são 1000 pessoas que acreditaram em mim. E isso é muito importante. E eu comecei a acreditar que eu podia fazer 1000 votos. Então eu decidi ser candidata. Me candidatei em 2010 a deputada federal pelo Partido Verde. E a campanha foi andando. Naquela época era 3 meses de campanha, né? Foi caminhando e eu cheguei um dia em casa e falei para minha esposa, eu acho que eu vou fazer 5.000 votos. Dali um pouco, eu comecei a tomar tanta... Confiança. Não, e tanto pertencimento para aquilo que eu estava fazendo. Eu comecei a acreditar tanto A naquilo energia já estava tão... que eu estava fazendo. Eu me envolvi tanto com aquela situação que eu falei para ele, eu acho que é capaz de eu fazer 20.000 votos. E ele, de certo, pensou, não, ela bateu a cabeça e tá acontecendo. Ele falando, eu acho que eu empolguei ela demais. E sabe que naquela eleição, eu fiz quase 50.000 votos. Eu fiz 47.510 votos. E eu só não me elegi porque a pessoa que fez mais voto que eu fez 164 votos a mais. Então foi uma eleição super disputada na época. E ainda bem que foi uma mulher que se elegeu. Né? Foi a deputada Rosane Ferreira, que se elegeu pelo Partido Verde. E eu fiquei suplente. Mas o mais interessante... Porque é isso que traz uma trajetória na vida pública das pessoas. Às vezes as pessoas não entendem por que uns entram e já saem, desistem, e outros acabam persistindo. O que foi mais interessante foi encontrar as pessoas que me ajudaram e dizerem assim, se eu soubesse, eu tinha ligado para meus parentes de Toledo. Eu tinha ligado para meus amigos lá de Guaraqueçaba. As pessoas estavam votando porque acreditavam. Se eu soubesse, mesmo. eu tinha trabalhado um pouquinho mais, como se a derrota tivesse sido delas. Coletiva. Por falta de um pouquinho mais de engajamento. Eu dizia, gente, meu Deus, mas já foi maravilhoso, a gente nem esperava fazer tanto voto. E as pessoas diziam, mas tu não vai desistir, né? E daí como é que você desiste, né? Numa comoção tão grande. E em 2014, eu me candidatei novamente, que foi quando eu me elegi deputada federal. E eu posso dizer para vocês assim, o que me levou a entrar para a vida pública? Um propósito de trabalhar principalmente para levar a saúde mais perto das pessoas. Foi isso que me motivou a entrar na política. E mais do que você ter um desafio perante a eleição, porque o período eleitoral é desafiador não só para as mulheres, é desafiador para homens e mulheres. Lógico que para as mulheres é um pouco mais pesado. difícil, né? Até porque nós temos, eu sempre digo, né? Nós temos só 400 anos de atraso quando a gente compara com os homens na política. E chegar na Câmara dos Deputados, num colegiado de 513 pessoas, que para o tamanho do Brasil é pequeno, mas né? É grande, é um universo lá dentro. Mas o detalhe é que nós nos elegemos em 2014 entre 513 parlamentares em apenas 51 mulheres. Isso é apenas 10%. E mais do que isso, você chegar lá, a pessoa pedir exatamente o que vocês pediram para mim. Alguém da tua família é político? De quem que tu é filha? Quem é teu esposo quando você tenta porque é de natureza, né? A pessoa vindo de uma tradição familiar na política. E quando a gente escuta essas histórias, que a pessoa não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma família, né, não é passada de tradição, é algo assim mais desafiador ainda. E principalmente para mulheres. Inclusive, essa é uma pergunta que a gente sempre faz para as mulheres que vêm aqui no GovCast, até porque para as mulheres que assistem e que ainda não estão na política, é uma forma de incentivo. Eu sei o que você ia falar. Que todas que passou por aqui, nenhuma veio tem de histórico na família. E são todas grandes mulheres e grandes, não políticas, grandes gestoras públicas. Que estão transformando, as passas que estão cuidando, Exatamente. que estão transformando. Mulher sempre faz uma coisa, né? E como é bom, né? Vocês fazerem esse programa para mostrar isso. Porque é tão pouco divulgado. A gente gosta de mostrar, de falar, olha...
é possível. As mulheres, não tô aqui falando mal de homem, não tô falando, né, tirando o mérito de todos eles, que existem homens maravilhosos na gestão pública também. Mas a maior parte das mulheres que a gente conhece fazem um trabalho incrível. É um trabalho delicado, um trabalho que o olhar dedicado. do homem é diferente do olhar da mulher, né? Então, assim, cada um tem seu ponto forte, seu ponto Exatamente. fraco. Ninguém é perfeito, né? Mas um vai completando o outro. Mas eu, né, como a secretária vem lutando a isso para ter mais mulheres na política, faz sentido. Tem mulherada. Vamos aí ter foco, força, acredita. Ó, uma pessoa que nunca tinha tido nada a ver com política, tá aqui. Mais e nem uma. se imaginava nessa vida, tá aí, ó, fazendo um excelente trabalho. Veja, eu tô no 3º mandato de deputada Terceiro federal. mandato. Eu sou a primeira mulher paranaense a ter mais do que 2 mandatos, porque até então todas as mulheres que estiveram na Câmara dos Deputados acabaram tendo apenas 2 E você mandatos. imaginava, secretária, que você ia chegar nisso tudo? Não. Assim, se tu me diz assim, dia você passou na tua você cabeça? fez um planejamento para isso? Não fiz. Mas eu tenho muita determinação e muita dedicação a tudo que eu faço. Então, no momento que eu comecei a atuar na vida pública, né, a ter um mandato, eu senti a responsabilidade que eu tinha. Né? Porque você vem construindo uma história, você vem construindo, né, uma trajetória que envolve não só você, mas muitas outras pessoas. No momento que você decide ser candidata, desde o momento que tu decide ser candidata, não é mais só você. É você e todas as pessoas que acreditam em você. E quanto mais você avança, maior é a tua responsabilidade. E eu quero só fazer um complemento naquilo que vocês falaram, que é tão assertivo, aquilo que vocês perceberam e vocês estão pontuando, no sentido de mostrar o quanto que a participação da mulher também é importante na vida pública, seja ela com mandato eletivo ou não. É pelo seguinte, vou fazer um comparativo na questão legislativa. Veja, muitas pessoas hoje são avessas à política. E a gente nem precisa procurar muito. Muitas pessoas. Muitas vezes você começa a ouvir um programa que algum político está falando, a primeira coisa que tu vai lá e... Se é o rádio, a televisão, você desliga. Você vai procurar outra coisa para você curtir. Mas eu pergunto para as pessoas assim, ó. Vocês acham que se nós tivéssemos na Câmara de Deputados, na Assembleia Legislativa ou nas Câmaras de Vereadores, paridade, as leis que nós estaríamos aprovando seriam as mesmas? Não. Os problemas seriam resolvidos da mesma forma. As prioridades das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, seriam os mesmos? Não. Por quê? Porque a democracia também, ela precisa se fundamentar na representatividade. Exatamente. Se eu tenho pouca representatividade feminina para um universo onde a população 50% é masculina e 50% é feminina, é legítimo eu pensar que as respostas para os problemas, a construção das políticas públicas, onde a gente consegue ter essa paridade, não é disputa não, tá? É paridade. Elas são mais assertivas. Porque não é que as pessoas não podem conhecer, ou não podem estudar, não podem se aprofundar, sim. Mas quem é que vai poder falar, por exemplo, sobre maternidade melhor do que uma mulher? É questão de um ponto de vista. Os homens, eles têm um ponto de vista masculino, né? Mas acho que quem pode defender mais é quem vive essa realidade. Exatamente. Ela vai ter mais massa crítica para defender, para saber tratar na entrelinha, né? No detalhe essa informação. Até teve uma discussão recentemente falando sobre dar ou não dar, né? O Estado fornecer a parte do absorvente ali para as mulheres. Uma mulher tinha que decidir isso. Nas escolas. Entende? Porque é ela que sabe como que é o período. Então, ela que sabe a dificuldade, ela que sabe quanto custa. Mas né? e você sabe por que essa lei foi aprovada, né, no Congresso Nacional? Foi de iniciativa de uma mulher. Sim. E eu vou dar um exemplo que daí não é tão assim debatido, mas que é super importante. Todos os equipamentos que é comprado com dinheiro público para o SUS, em nenhum momento foi pensado para pessoas que têm deficiência física. Precisou ter uma mulher com um mandato, né, que era cadeirante, para dizer, olha, os mamógrafos, para que eu possa fazer mamografia, eles têm que ter regulagem.
A partir da vivência, da experiência dessa mulher, da fala dessa mulher, mostrando a realidade de milhares de mulheres que, assim como ela, tem algum tipo de deficiência que precisa de uma visão específica, uma política específica com essa especificidade, é que nós conseguimos colocar uma legislação que todo equipamento adquirido com recursos públicos para o SUS precisam ter essas regulagens. Então, muda a forma de fazer política, muda as leis, mudam as prioridades, traz um compartilhamento que retrata a realidade brasileira. Então, por isso que é importante que as mulheres estejam na política, inclusive para validar aquilo que a ex-presidente do Chile um dia disse. Ela disse, sim, o ambiente político é extremamente agressivo. E é possível que, se uma mulher sozinha entrar para a política, ela possa mudar. Agora, quando muitas mulheres entrarem na política, elas vão fazer com que a política mude. Porque a forma de fazer as coisas vai ter que ser diferente. E aqui eu não estou falando contra homens. Não. Eu estou falando sobre representatividade, Sobre o que a união das mulheres podem fazer. E sobre a gente ter políticas públicas cada vez mais adequadas, mais assertivas, porque eu estou também compartilhando essa decisão com quem é mais de 50% da população, que são as mulheres. E a sua pauta, secretária, ela sempre foi baseada em prol das mulheres, dos idosos, das minorias mais vulneráveis, e também a questão racial foi sempre voltada para... Quando eu entrei na Câmara dos Deputados, todas são pautas muito... Hoje para mim, são pautas muito caras. Mas quando eu entrei na Câmara dos Deputados, eu entrei com um objetivo de trabalhar na área da saúde, porque foi o que eu fiz até aquele momento. Minha vida inteira, embora sendo engenheira civil, a minha vida inteira foi cuidar de gente. Mas quando você fala de saúde no quesito legislativo, é que nem tu olhar para um oceano, né? É assim, de uma extensão enorme o assunto. E se você quer debater na profundidade, então, é realmente um oceano. Você vai passar um mandato inteiro e você não vai dar conta de tudo isso. Quando eu fui secretária de saúde, mesmo não tendo experiência na saúde pública, eu aprendi muito sobre saúde. E teve uma coisa que eu aprendi que eu nunca esqueci. Que a gente não pode trabalhar a emergência. A gente precisa trabalhar a tendência. Nós nunca imaginávamos na vida que nós passaríamos por uma pandemia. Pois bem, ela aconteceu. E o que faria a diferença para nós? Estarmos preparados. O SUS mostrou a sua capacidade. Tivemos vários problemas, mas a capacidade do SUS foi testada e nós passamos por isso. Mostrou que tudo aquilo que nós investimos no SUS foi importante. Mas também tinha coisas que a gente estava na nossa cara e a gente não via. E eu, desde que entrei na Câmara, olhando para a questão das tendências, percebia que uma das grandes tendências mundiais, não só do Brasil, era o envelhecimento populacional. Até porque eu tinha uma mãe que já beirava os 80 anos. Hoje a minha mãe tem 92 anos de idade. E isso era uma raridade no passado. Mas daqui a pouco vai ser algo muito comum. Nós temos muitas pessoas com muitos anos de vida. Nós temos um exemplo aqui fantástico no estado do Paraná, que é o nosso vice-governador. Veja, quando a gente fala em vida e longevidade, ele é o melhor exemplo para nós. Não, é uma quebra de paradigmas. A gente não entende como que ele tem tanto empenho em fazer as coisas. Olha, realmente... Mas vai se acostumando. Porque esse é o futuro do Paraná. Futuro. Não, glória a Deus, que assim seja. Eu quero chegar na idade dele com o mesmo empenho que ele tem, com essa disposição. Exatamente. E lá na Câmara, daí, então, eu comecei a trabalhar com a tendência do envelhecimento. Por isso eu entrei na pauta da pessoa idosa. Eu sempre tive muito respeito pelas pessoas idosas, porque quando eu nasci, eu já era a última, e naquela época uma mulher com mais de 45 anos ter filhos era quase que um milagre. E os meus irmãos sempre diziam assim pra mim, tu cuida da mãe, tá? Tu obedece a mãe, porque se a mãe morrer, ninguém vai cuidar de você. Então eu cresci com esse zelo, com esse amor, com esse cuidado pela minha mãe. E eu tenho até hoje, né? Assim, a gente tem uma ligação muito forte. Eu aprendi muito. E eu
cuido das pessoas idosas hoje, da política da pessoa idosa, da mesma maneira que eu cuido da minha mãe. E eu quero que aquilo que eu posso proporcionar para ela, a gente possa também trazer como realidade para aquelas famílias que não têm as mesmas oportunidades que eu tive e que eu posso proporcionar para ela. Então, na Câmara dos Deputados, eu propus a criação da Comissão Permanente dos Direitos da Pessoa Idosa. Hoje é um espaço específico para a gente discutir só isso, como prioridade. Mas um dia uma pessoa me chamou a atenção. Ela falou assim, tá, e quando é que começa a ficar velho? Vocês sabem? Quando que a gente começa a envelhecer? Olha, gente. Eu sei que o idoso é a partir dos 60 anos, Eu né? sei que já tá me saindo uns cabelos brancos, você acredita? Meu Mas Deus. o envelhecimento, mais do que uma marca cronológica, ele é um processo. E ele acontece no dia que a gente nasce. Porque cada dia a gente fica mais velho. A pessoa me disse o seguinte, se você também não cuidar de como que a pessoa vive ao longo da vida, talvez na fase mais avançada da vida, a única coisa que tu vai poder fazer é cuidar. E muitas vezes as pessoas vão envelhecer com uma baixa qualidade de vida. Então ela vai ter muitos anos de vida sem vida nesses anos. Porque a tecnologia, a inovação, a ciência, né, a medicina vai prolongar a vida das pessoas. Tem prolongado. Agora nós temos que adicionar vida de qualidade nesses anos a mais que a gente ganha. E essa pessoa me disse, sabe, a gente precisa começar a trabalhar no começo da vida. Porque se eu quero mudar a história lá na frente, eu tenho que mudar o começo da história. E essa pessoa me convidou a fazer parte da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância. Eu disse, não é para mim. Ele falou, sim, é para você. Eu falei, não, eu não tenho nem filhos. Como é que eu vou falar de infância? Como é que eu vou falar de criança? Eu nunca tive filhos. Ele falou, mas você tem vocação para cuidar de gente. Eu trabalho com você dentro da Comissão de Saúde. E eu sei que tu tem essa vocação. Aí ele me convidou para entrar na Frente Parlamentar. Logo em seguida, ele virou ministro de Desenvolvimento Social aqui do Brasil. E eu fui fazer um curso de especialização na Universidade de Harvard. E lá, eu realmente... Foi quase como se fazer uma lavagem cerebral. Eu voltei de lá muito convencida, porque eu tive a oportunidade, é lógico, de conhecer cientistas renomados mundialmente, os melhores neurocientistas do mundo, a exemplo de Charles Nelson, tive aula com ele, mas conheci também grandes economistas. O Prêmio Nobel de Economia de 2000 foi o James Heckman. O que o James Heckman trouxe para dentro da área econômica que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia? Ele disse que cada dólar investido no começo da vida de uma pessoa reverte em $7 para o Estado ao longo da vida. Porque você vai combater a pobreza, vai combater a desigualdade, vai combater a criminalidade. Porque essa criança, se eu invisto nela, a tendência dela ir bem na escola é muito maior. A chance dela desistir é muito menor. Porque quando ela desiste da escola, ela cai na marginalidade, ela pode ter muita dificuldade de encontrar um bom emprego. A tendência dela entrar no mundo do crime, ter contato com drogas é muito grande. Então eu comecei a trabalhar na pauta da primeira infância. E foi ali, em 2019, quando eu me reelegi para o segundo mandato, que o presidente da Câmara dos Deputados me convidou para mim ser procuradora da mulher. Até aquele momento, eu sempre defendia as mulheres. Mas eu achava, assim, que todas as mulheres podiam. E é verdade. Todas as mulheres podem. Todas as mulheres têm capacidade. O que muda de uma para outra? São as oportunidades que elas têm, mas também o acesso a essas oportunidades. Porque muitas mulheres que eu conheço acabaram abrindo mão de algumas oportunidades justamente porque não tinham políticas de apoio. Porque um homem, quando tem uma oportunidade, por exemplo, de uma promoção na vida profissional, ele precisa pensar quem que vai cuidar dos filhos, se precisa fazer alguma coisa para sua família. Então é natural que a promoção para um homem e para uma mulher tem diferença. Aproveitar a oportunidade para um homem e para uma mulher tem diferença. Então a gente precisa criar condições para que as mulheres também possam acessar essas oportunidades. 2 pesos e 2 medidas, né? Exatamente. E eu entendia que até aquele momento eu achava que não, que todo mundo podia. Porque se eu vim, né, da onde eu vim e cheguei onde eu cheguei, qualquer uma podia. Mas eu comecei a entender que eu podia porque minha família me apoiava, meu esposo me apoiava, e nem todas as mulheres têm essa mesma realidade.
muitas das deputadas que têm filhos e estão na política têm uma rede de apoio para ajudar a cuidar dos filhos, mas todas as mulheres têm essa realidade? Não Que tem. acaba sendo meio que visita em casa, porque é um trabalho que você tem que estar ali no dia a dia com a população, empenhada mesmo para acontecer. E pior do que isso, milhões de mulheres vivem os horrores da violência que ainda se comete contra as mulheres, justamente pela inferiorização que muitas vezes é dada às mulheres, pelo preconceito, pela discriminação, pelo sentimento de posse. Então, quando o presidente da Câmara me convidou para mim ser procuradora da mulher, eu comecei a enxergar uma outra realidade. E eu percebi que eu não estava ali dentro da Câmara dos Deputados para falar para as mulheres que tinham as mesmas oportunidades que eu. Eu estava ali para defender e criar oportunidade para aquelas que não tinham. Né? Não tinham voz, não tinham tido oportunidades. E eu trouxe aqui para o estado do Paraná a proposta para que a Assembleia Legislativa criasse também a Procuradoria da Mulher. Nós inauguramos no estado do Paraná a Procuradoria da Mulher em 2019. E hoje nós já temos mais de 160 municípios que têm procuradorias municipal. Nós criamos uma rede de procuradorias aqui no nosso estado. E de lá para cá eu venho trabalhando muito e aprendendo muito com mulheres incríveis, assim como vocês, a importância que tem da gente realmente olhar para a questão das políticas voltadas para as mulheres e não trabalhar na perspectiva de privilégios e nem de vitimização, com certeza. Sim. Mas para que a gente possa também oportunizar para que as mulheres possam desenvolver todo o seu protagonismo, possam realmente mostrar toda a sua capacidade, possam realmente participar das decisões que afetam suas vidas. E se sentir segura também, né, secretária? Exatamente. E para isso, para a gente falar de igualdade, não tem como a gente fugir do assunto de combate à violência. E eu tenho certeza absoluta que a gente deu grandes passos nesse sentido. Hoje, infelizmente, a violência contra a mulher no nosso país, pela Organização Mundial da Saúde, já é classificada como uma epidemia. É muito alarmante os índices de violências aqui no Brasil. O Brasil é o 5º país onde mais se mata mulheres no ranking mundial. É uma triste realidade, né? Infelizmente. E quando o governador Ratinho Júnior criou a Secretaria de Estado da Mulher, da Igualdade Racial e da Pessoa Idosa, ele deu um passo enorme para que a gente possa avançar. Então, secretário, eu acho que seria interessante defender leis mais duras para inibir esse tipo de ação, porque hoje em dia o que a gente vê muito nas redes sociais e relato das mulheres, medida protetiva não adianta. Vamos ser bem sinceros, assim, na maioria das vezes, não é uma medida. Quando o homem está decidido a fazer alguma coisa contra a mulher, ela reclama, ela vai lá na delegacia, ela presta queixa, vem a medida protetiva. Sim. Você tem razão, a gente precisa cada vez mais de políticas públicas que protejam a mulher e punam o agressor. Mas a gente também tem que lembrar que é uma questão cultural. Nós temos, inclusive, tanto de homens quanto de mulheres, muita violência contra as mulheres. Muita, infelizmente, né? Muita banalização, muito no sentido da vítima acabar virando a culpada. Né? O que você fez para merecer isso? Coisas assim que é muito de cultural, que a gente precisa realmente mudar essa realidade. E isso precisa de muita mobilização. Então, aqui no estado do Paraná, primeiro, o governador ter criado uma secretaria específica já foi um grande passo. O governador fez mais, ele criou inclusive instrumento para financiar essas políticas públicas, porque não existe política pública sem orçamento. Não adianta eu criar uma Secretaria de Estado e não colocar orçamento para que a gente possa desenvolver ações realmente para incentivar as mulheres a buscarem seus espaços, seja no mercado de trabalho, seja na vida social, seja, né, dentro daquilo que ela tem sonhos, mas também combater a violência contra essas mulheres. Então, isso tudo tem sido construído dentro do governo do estado, desde o momento que ele criou a secretaria. Você falou na questão da punição. É bem verdade. Nós temos leis duras. Nós temos. O que é difícil é você implementar, muitas vezes, essas leis. Mas aqui no Paraná, a gente tem buscado efetivar mesmo essas políticas e colocar a legislação em prática. Para você ter uma ideia, nós lançamos esse ano, junto com a Secretaria de Segurança Pública, um programa chamado Mulher Segura. Que é o quê? É justamente nós ter toda
a força policial do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, para proteger a mulher. E agora, não fazem muitos meses, se eu não me engano, não faz 120 dias ainda, que iniciou a Operação Vida. O que é a Operação Vida? O secretário Hudson, que é o nosso secretário de Segurança Pública, separou as 32 cidades onde o índice de violência contra a mulher é mais alto. E lá ele iniciou uma operação chamada Operação Vida, que tem o eixo do programa Mulher Segura. E nesse período, eles já fizeram mais de 1.600 prisões. Entre elas, eles fizeram, e onde eles foram mais atrás, foi de casos de estupro, violência física contra a mulher e feminicídio. Mas também atenderam muitas ocorrências e prenderam muitos homens em flagrante. O que isso representa? Vai resolver o problema? É óbvio que não vai resolver o problema, mas é uma questão pedagógica. Mostra para o agressor que não vai ter impunidade. Então, é isso. Hoje a gente tem uma campanha que se chama Paraná Unido no combate ao feminicídio, porque precisa do Paraná inteiro para fazer esse enfrentamento à violência, que tem muito de uma questão cultural que a gente precisa também mudar. E até as vítimas também precisam de um apoio psicológico. Isso, e também precisam se encorajar para denunciar, porque mesmo que os números sejam alarmantes, nós sabemos que eles ainda não são a sua totalidade. Há muita subnotificação. Mas dentro da campanha do Paraná Unido no combate ao feminicídio, a gente tem feito muitas campanhas de sensibilização, de mobilização, para que tantas mulheres que são vítimas de violência, mas também para a sociedade que conhece ou vivencia ou presencia esse tipo de caso, possa denunciar. Porque a partir do momento que as autoridades policiais tomarem conhecimento do caso, elas vão ir atrás disso para proteger a mulher, para punir o agressor, mas principalmente, qual que é o nosso objetivo? É salvar a vida. Porque todos esses crimes são evitáveis. E foi pensando nisso que você criou o projeto de lei que era, né? O projeto de lei 501 de 2019, que agora foi recentemente aprovado, então se tornou uma lei 14.899 de 2024, que cria um plano de metas para enfrentamento à violência contra as mulheres, é isso? Exatamente. Em 2019, quando eu era procuradora da mulher, eu entrei com esse projeto de lei justamente para que a gente pudesse ter mecanismos. Não é só mais uma lei, mas é ter mecanismo para a gente poder medir o que está sendo feito e para a gente poder também punir quem não está fazendo. Esse plano de metas é para que estados e municípios organizem, né, todo um plano de enfrentamento à violência contra a mulher e estabeleça prazos. Então, a partir do momento que a lei foi sancionada, o Estado, todos os estados brasileiros, tem 1 ano para poder apresentar esse plano junto ao Ministério de Justiça e Segurança Pública. A partir da apresentação, ele tem a cada 2 anos uma revisão desse plano. E o que acontece com o Estado que não cumprir com as metas? Ele não vai poder acessar os recursos que hoje compõem o Fundo Nacional de Segurança Pública, que financia muitas coisas. Então, eu entendo que um projeto de lei dessa natureza, ele traz uma efetividade no enfrentamento à violência contra as mulheres, que com certeza em muitos estados, talvez assim, fica em segundo plano o enfrentamento à violência contra a mulher. Priorizam outras ações. E talvez seja por isso que o Paraná também é um estado que tem um número muito alto de violência contra as mulheres. Mas porque aqui a gente registra também as denúncias que chegam. Porque tem alguns estados que a gente sabe que a mulher é desestimulada a fazer a denúncia. Aqui não, aqui a gente tem um bom sistema. Assim, hoje... coordenado pela segurança pública do nosso estado, todo o efetivo, inclusive, das nossas polícias, eles são qualificados para cada vez mais entender como é que a gente aborda uma situação, como é que a gente acolhe uma vítima de violência, porque a gente tem incentivado as mulheres virem e a gente quer que ela realmente se sinta acolhida, possa ser protegida e cada vez mais a gente possa punir o agressor para que essas pessoas se conscientizem e deixem de praticar esse tipo de violência que é totalmente reprovável. Mas não pode ser reprovada só pelas mulheres, tem que ser reprovada por homens e mulheres. Porque isso, gente, além de tudo, além de muitas vezes
custar a vida das mulheres, tem um custo muito alto para todos nós. Porque quando uma mulher é vítima de violência, não é só ela que sofre. Todos nós sofremos. Sim. A É uma família cadeia de sofre. sucessões, né? A família sofre, os filhos sofrem, ela é filha de alguém, ela é esposa de alguém, ela é mãe de alguém, ela é irmã de alguém, ela faz parte da nossa vida. E mais do que isso, aquelas pessoas que, assim como eu lá no passado, achavam que não tinha nada a ver com isso, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não tem esse ditado que a gente Tem. Sim. Bem ouviu conhecido, desde criança? inclusive. Isso é verdade. Veja, quem que tá pagando essa conta? E, Custa. infelizmente, hoje em dia, muita gente ainda pensa dessa forma. Mas custa muito para os cofres públicos, para os contribuintes, a gente manter todos esses serviços para crimes que poderiam ser evitados, que a gente podia estar usando esse recurso para educação, para saúde, né, para o esporte, para o lazer. A gente tem tanta coisa para fazer, mas a gente precisa, claro, como se trata de um caso de prioridade, a gente precisa investir. Mas tudo isso poderia ser evitado. Então, eu queria também chamar a atenção daquelas pessoas que acreditam que hoje violência contra a mulher não é um problema seu, é um problema nosso. E eu queria também, assim, fazer um apelo a todos os homens e mulheres para que nos ajudem no combate à violência. A gente tem trabalhado no pilar tanto da proteção da vítima, da repressão do autor, mas também na prevenção, trabalhando com as escolas, né? Trabalhando com a Conscientização das comunidade, crianças. com a conscientização para que a gente mude essa cultura, porque é só com uma mudança cultural que a gente vai conseguir isso. E para isso não são só políticas de Estado. A gente precisa de que toda a sociedade se engaje nessa Se luta. envolva também, né? E teve outra lei também, que foi da sua autoria, que é a lei do Maio Laranja, que é o mês de maio todo dedicado à conscientização do combate, né, à violência a crianças. Você veja, tudo que a gente absorve na primeira infância, a ciência já provou, a gente leva para a vida inteira. Então, se eu absorvo experiências boas, é óbvio que eu vou reproduzir isso. Agora, você imagine, uma criança, ela é como se fosse o cérebro de uma criança, na idade, né, que ela está em desenvolvimento, é como uma esponja. Ela acaba absorvendo tudo que ela vive, né? Todas as experiências que ela tem, ela absorve. Então, com toda certeza, eu não estou aqui para defender criminoso. Mas se você for estudar a história de muitos autores de violência, de muitos criminosos, ele tem um histórico na infância que ele também foi uma vítima. Então é por isso que a gente tem trabalhado muito também isso, para que as pessoas ali, muito mais, né, na questão das crianças, porque elas não têm ainda voz. Elas precisam que a gente as defenda. Então, para a gente poder conscientizar, porque, infelizmente, a maior parte dos abusos cometidos contra a criança são ocorrências de dentro de casa, por pessoas muito próximas da criança ou pessoas conhecidas da família. Então, é por isso que, muitas vezes, a escola, um vizinho, um amigo percebe uma situação Um movimento diferente tem que... da criança, precisa sim fazer essa denúncia, precisa conscientizar, porque a gente é responsável pelas crianças, mas por aquilo que elas se tornarão também, nós somos responsáveis. Então, por isso que essa conscientização dessas situações envolvendo as crianças é tão importante. E o Maio Laranja, né, essa lei, ela traz exatamente essa intenção, da gente conscientizar a sociedade que sim, é dever da família cuidar, preservar a criança, né, garantir que ela seja protegida de todas as formas de violência. Mas, às vezes, a violência acontece dentro de casa. Mas então, é responsabilidade também da sociedade. E existe alguma situação em conjunto com a escola para conscientizar os alunos de que não aceitar uma balinha ali, não ir na conversinha aqui? Porque eu acho que é a soma de todo mundo, né? Porque, assim, eu acho que as crianças, elas passam muita parte também do dia, a semana, na escola. Sim. Né? Às vezes mais tempo na escola do que em casa. Porque chega em casa já tá cansada, a criança já quer dormir, enfim, né? Eu acho que é muito importante isso. Assim, o que nós somos hoje é a soma de tudo que a gente viveu desde que a gente nasceu. Desde que a gente tá no ventre da nossa mãe. Então, é muito importante esse mês de maio aí, essa conscientização,
pra gente estar cuidando ainda mais e cada vez mais das nossas crianças, né? Eu fico muito feliz, assim, de poder ver os avanços daquilo que a gente começou a trabalhar ainda lá em 2015, hoje se transformar numa verdadeira força-tarefa. Nós aprovamos em 2016 o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma complementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente também sabe que a fase de desenvolvimento do ser humano é desde a sua gestação até os 18 anos. Mas a gente também sabe que são fases diferentes. Um adolescente de 12, 14 anos é diferente de uma criança na primeiríssima infância. E eu fui uma defensora muito assim assídua na questão da implementação do marco legal, que é justamente isso, é a gente poder construir um presente seguro, aonde a gente possa cuidar das crianças hoje, para nós poder sonhar com o futuro brilhante delas amanhã. E porque elas são o futuro da sociedade, né? Mas o futuro é hoje. Para as crianças não tem amanhã. O seu nome é hoje. Tudo pode esperar na vida. A infância não. Não, isso ela é verdade. passa muito rápido. E tem coisas que são irreparáveis. Então a violência contra as crianças pode trazer danos irreparáveis para a vida dessa criança. E que a gente vai ter que tratar isso durante a vida toda. E eu vejo, assim, hoje uma grande mobilização da sociedade. Uma grande força-tarefa nesse sentido, de proteger as crianças, dessa responsabilidade que nós temos com todas as crianças. Eu, mesmo não tendo filhos, eu me sinto muito responsável pelas crianças que estão no alcance do meu olhar. E a gente tem também feito essa transferência de conhecimento para aqueles que até então não sabem da importância que tem a primeira infância, porque também é difícil uma pessoa defender aquilo que não conhece. Mas eu fico bastante satisfeita hoje de verificar, sim, o quanto a sociedade também está engajada. Ai, que legal. E, secretária, assim, a gente sabe que existem esses dois projetos, duas leis, né, que já se tornaram leis. Existe também um projeto de lei que você tá sempre atuando tanto para as mulheres quanto para as crianças, para as minorias. Mas quais são as suas expectativas para o futuro, né? Porque a gente tá falando de coisa que você já fez. E agora para o futuro, o que você espera tanto para o Paraná quanto a nível Brasil para o futuro dentro dessas pastas? Bom, eu acredito que nós temos um futuro muito promissor, em especial aqui no nosso estado. Veja, o nosso estado orgulha todos os paranaenses. Eu não tenho dúvidas do quanto que a gente é orgulhoso de ser paranaense, até porque a gente hoje figura entre os estados mais desenvolvidos do país. Nós temos os melhores indicadores de educação do país, a gente tem uma das melhores saúde pública do país, o estado do Paraná já é a 4ª potência econômica, mas a gente tem lutado junto com o governador Ratinho Júnior, e é uma expectativa dele e minha compartilhada, é que a gente tem que sim prosperar, mas sem deixar ninguém para trás. Eu quero poder viver ainda um dia onde as meninas que estão chegando, elas não precisem passar por coisas que nós ainda enfrentamos hoje. E é bem verdade que nós hoje temos uma realidade ainda melhor do que já foi para aquelas que vieram antes de nós. Mas eu entendo assim que é possível você construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, livre de preconceito, livre de discriminação. E aqui quando eu falo, por exemplo, de mulheres, já é difícil para as mulheres em termos gerais. Agora tu imagine quando a mulher é negra, ou ela é uma mulher indígena, as dificuldades daí então é um abismo. E precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. A gente tem condição hoje de ter uma sociedade melhor para todos nós. E essa é a minha perspectiva. As pessoas me perguntam assim, você tem sonhos? Eu acho que eu já realizei bastante coisa, sabe? Eu tenho, assim, propósitos. Quanta coisa realizou, viu, secretária? Eu tenho coisas que me movem, né? E se tem uma coisa que me move é justamente isso. Eu sou uma pessoa que me incomodo com a injustiça. Eu me importo com as pessoas. Eu quero poder proporcionar para as pessoas ou ajudar as pessoas a terem oportunidades. E eu entendo que ter oportunidades também exige políticas que sejam específicas, que possam olhar a questão da equidade. Porque é diferente você trabalhar com o princípio de igualdade do que você trabalhar com o princípio de equidade. Vamos fazer uma prova disso? Me empresta as canecas de vocês. Puxa para cá. Bom. Vamos imaginar que aqui nós temos 2 pessoas.
Vocês acham que se eu tratar com o princípio de igualdade, essas duas pessoas que são diferentes aqui, eu tô promovendo igualdade? Não. Ao contrário. Se eu der a mesma quantia, vamos pensar que isso aqui representa um benefício ou uma política. Se eu tratar essa pessoa com esse mesmo instrumento e essa pessoa, o que vai acontecer? Essa vai ter ainda muito mais do que ela já tem. Então, igualdade é diferente de equidade. Para que eu possa, né, promover a igualdade num primeiro momento, eu preciso considerar a diferença que existe. Por isso que é a questão da equidade. Então, o certo seria eu pegar outra xícara desse tamanho e dar só para essa pessoa que precisa mais. Sim. Isso é princípio de equidade. E aqui nós não vamos falar de merecimento, tá? Aqui a gente só vai falar de realmente do que é você fazer uma política com princípio de igualdade ou com princípio de equidade. O que eu busco com a equidade é promover realmente condições para que essas pessoas cheguem ao mesmo nível. Ambas. E muitas vezes eu só consigo isso trazendo princípios de equidade e políticas públicas que são realmente aquilo que a gente precisa. A gente precisa de políticas públicas para promover tudo isso. Eu acabei bagunçando até os nomes. Ainda bem que tem nome, né, Priscila? Para não trocar aqui. Então é isso. Eu acho que as perspectivas que a gente tem, eu olho hoje aqui para o estado do Paraná. A missão da nossa secretaria é uma missão grande. A missão dela é promover igualdade de gênero, de raças e de gerações. Veja, a gente tem aqui um universo. A gente sabe o quanto que ainda precisa avançar para ter igualdade entre homens e mulheres. Quem dirá, né, na questão da promoção da igualdade racial? A gente sabe o quanto ainda o nosso estado, infelizmente, é um estado que tem ainda muito preconceito, muito racismo. E também a gente está experimentando um outro tipo de preconceito e de violência, inclusive, que é contra as pessoas idosas, que se chama etarismo. Então, muitas pessoas são discriminadas, são desmerecidas, porque são pessoas com mais idade, têm um outro ritmo de vida. Só que isso também é algo que todos nós vamos passar. Conscientizado e trabalhado. Mas é isso, a gente quer promover políticas públicas. Eu não tenho, assim, a pretensão de fazer tudo isso nesse curto espaço de tempo que eu tenho, porque eu sou passageira aqui no governo do estado do Paraná. Mas eu tenho certeza do seguinte. Mas com certeza já deixou um legado maravilhoso, né? Eu procurei fazer algo que eu aprendi com a engenharia civil. Para que eu possa construir a maior obra, a mais esplêndida, a mais bonita, a mais eficaz. Eu não posso começar da cobertura. Eu tenho que começar na fundação. E esse é o meu propósito. É fazer um bom alicerce para que políticas públicas voltadas para as mulheres, políticas públicas que promovam a igualdade racial e políticas públicas que valorizem e respeitem as pessoas idosas possam ter continuidade, para além desse governo que nós estamos hoje, mas principalmente que possam mudar histórias de vida. É isso que me move, é isso que me motiva, e foi por isso que quando o governador Ratinho Júnior me convidou para assumir essa pasta, eu vim aqui movida por uma missão. Eu não vim para o Paraná, eu não me licenciei do meu mandato iludida por um cargo ou deslumbrada pelo poder. Eu não tenho esse tipo de expectativa. O que eu sou movida é por propósito e por missão. E eu estou aqui na secretaria com essa missão, com a missão de fazer essa fundação muito sólida, muito firme, para que as outras pessoas que vierem depois de mim possam dar continuidade, mas principalmente com o propósito de mudar histórias de vida. E que existam, né? E surjam na política, nas ações governamentais, muitas Leandres. É verdade. Né? Que você seja inspiração, que você já é inspiração e possa inspirar muito mais outras mulheres, né? É verdade. Para nós é um orgulho receber você aqui. A gente fica muito feliz. O coração quentinho. Assunto aqui que não... É verdade. Aqui... Infelizmente, nosso tempo tá acabando, mas assim... foi muito gostoso, a gente realmente poderia ficar aqui falando muito tempo, porque tá uma delícia a nossa conversa. E conversar com você, que bota a mão na massa, faz e projeto acontecer. De lei, e lei, e luta, e batalha. Eu já vou deixar um convite aqui pra você voltar no GovCast pra gente continuar essa pauta aqui, que tá muito legal. Eu vou fazer uma proposta.
Estamos Eu abertas. quero entrevistar vocês. Já tá certo. Adorei, Porque é adorei. incrível a iniciativa de vocês. Eu quero parabenizar vocês por terem tido essa iniciativa de construir esse tipo de programa que comunica muito, que com certeza vocês também são verdadeiros faróis, que inspiram muitas outras mulheres. Então, recebam aqui a minha gratidão. Porque o que vocês estão fazendo, de verdade, é contribuindo, inclusive, para o meu trabalho. Que legal, Porque a gente fica quando bem vocês feliz. trazem mulheres aqui para compartilhar suas experiências, falar das suas dificuldades, falar dos seus sucessos, né? Das suas vivências, seguramente quem nos assiste tem algo que também consegue compartilhar. Então, vocês estão fazendo também uma história na vida de tantas outras mulheres. Vocês vão conseguir também transformar histórias de vida. Então, parabéns e obrigada pela oportunidade. Da próxima vez, eu aqui quero saber mais sobre essas duas mulheres incríveis aqui que a gente tem na nossa capital, no nosso estado do Paraná. Combinadíssimo. Por mim, eu já topei Já o tá desafio. mais do que aceito. Obrigada, Muito viu, obrigada, secretária? E as portas estão sempre abertas aqui para trazer novidades. E a gente quer. Não, e a gente vai receber ela de novo, Sim, que ela porque vai ainda tem entrevistar. muita coisa pra Eu contar. quero, inclusive, pedir desculpa, porque às vezes a gente entra numa tecnicidade do negócio, fala nessa questão muito técnica, e eu torço, né? Que quem tá assistindo possa gostar de mim, porque eu também sou desse jeito, né? Não, Não vai imagina. ter surpresa com a gente. E o Não. Govcast é esse espaço aberto justamente pra gente discutir políticas públicas. Realmente é pouco tempo pra tanta coisa boa. Ainda bem que é pouco tempo, porque é sinal de que realmente tem muita coisa que tá sendo feita. E a gente a gente adoça a boquinha do povo para eles ficar com mais vontade de assistir os próximos. Isso, é verdade. E vai ter próximo. Com certeza. Pessoal, obrigada para você que está acompanhando. Curte, se inscreve no canal, compartilha. E fiquem ligados no próximo episódio, porque tem mais Govcast. Um beijo. Um beijo, Tchau. até mais.